Eletromagnetismo, curso de Engenharia Mecânica, 2020, semestre 1. Bem-vindos ao curso de Eletromagnetismo. Nesse curso nós vamos estudar os fenômenos relativos à carga elétrica, condutores, isolantes, cargas induzidas e demais fenômenos relacionados à carga elétrica. Então a pergunta, o que é a carga elétrica, pode ser respondida a partir da observação das suas manifestações. A princípio, não há uma definição específica, concisa, sobre o que é a carga elétrica. O que existem são conceituações a respeito do funcionamento das interações elétricas, ou seja, efeitos da carga elétrica e das propriedades que essa quantidade física apresenta. O que podemos afirmar é que a carga elétrica é um atributo da matéria, assim como a carga-massa, as propriedades magnéticas e também as propriedades térmicas ou a temperatura. Então esses atributos da matéria, eles são estudados e mapeados para que o comportamento conhecido a partir desse mapeamento sirva para criar e para propor modelos explicativos. Esses modelos, obviamente, são carregados de simplificações e aproximações. E essas aproximações são necessárias para a simplificação das características e dos fenômenos observados. Bem, esses atributos da matéria, eles surgiram inicialmente a partir de um modelo chamado de modelo do fluido elétrico, aonde se acreditava que a eletricidade ela poderia fluir de um corpo para o outro tal como um líquido. E ao fluir de um corpo para o outro, ela poderia ser acumulada em um corpo e poderia ser exaurida em outro. As propriedades desse movimento de cargas elétricas, no sentido de conferir mais quantidade de carga em um objeto do que em outro, confere então aos corpos experimentados a propriedade de eletrização. E essa propriedade traz em si uma outra propriedade que é a propriedade das atrações e repulsões elétricas. Essas demonstrações empíricas, ou seja, experimentais, são extremamente organizadas e mapeadas no sentido de abranger uma grande quantidade de materiais para saber qual é o comportamento desses materiais quando apresentarem excesso ou déficit de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica ela tem uma natureza dual, pode ser positiva ou pode ser negativa, e foram justamente as demonstrações experimentais que indicaram a natureza dessas duas quantidades de carga. Indicaram a presença dessas duas quantidades de carga nos fenômenos de interação entre objetos eletricamente carregados. Essas interações são as forças, e nós já conhecemos as forças a partir de toda a descrição mecânica feita por Newton. Sabemos que a quantidade de cargas elétricas influencia na interação chamada força eletrostática. E essa interação se dá a partir da observação do afastamento e da aproximação de objetos que possuem carga elétrica de outros objetos que também possuem quantidades de carga. Então, essa aproximação e afastamento pressupõe um sistema de referência, pressupõe que o objeto experimentado, ou um dos objetos experimentados, ele esteja fixo em relação a um sistema de referências e, a partir daí, vão se estabelecer os experimentos que vão garantir que os efeitos elétricos e magnéticos possam ser observados dependendo dessa condição de repouso do objeto eletrizado em relação a um sistema de referência. Então, todo esse conjunto de informações, de testagens, de demonstrações empíricas e de mapeamento de como os objetos adquirem carga elétrica e como se comportam após a aquisição dessa propriedade chamada carga elétrica, dizem respeito a um conjunto de predições
de fenômenos e fatos observáveis, e todos eles estão associados a uma teoria, que é a teoria do eletromagnetismo, cujo cerne, o centro de observação, está no comportamento dessa propriedade chamada carga elétrica. E, de forma geral, todos os efeitos eletromagnéticos estão associados de algum modo às propriedades da carga elétrica. Então, o conceito de carga elétrica é um conceito bastante abstrato e, por isso, difícil de ser definido. Entretanto, ele é o conceito central do eletromagnetismo. Vamos então considerar alguns fatos, algumas considerações iniciais tomadas como regra, tomadas como conhecidas para o estudo da eletrostática e do eletromagnetismo. Então, uma das primeiras regras, uma das primeiras ideias é que o termo elétrico, eletricidade e todos os derivados desse termo têm origem na palavra grega electron, que significa âmbar. E o âmbar é uma resina natural proveniente dos líquidos que saem de uma planta quando essa planta é lesionada, e esses líquidos acabam se petrificando, acabam pela ação do ambiente se petrificando e formando então uma resina natural. Então se observou há muito tempo, já isso em torno de 6 séculos antes de Cristo, esse objeto chamado âmbar tinha a capacidade de atrair alguns pequenos objetos leves. Então nós temos aí um conhecimento estabelecido há mais ou menos, temos então um conhecimento estabelecido desde 6 séculos antes de Cristo. As pessoas que trataram esses conhecimentos inicialmente de forma curiosa, para apresentação em shows e atividades, tinham como objetivo mostrar essas curiosidades e efeitos, dando todo um caráter sobrenatural ao fato de um objeto atrair outros objetos pequenos. O termo elétrico ele tem origem na palavra grega electron, que significa âmbar. E o âmbar é uma resina natural proveniente dos processos de oxidação e petrificação de um líquido que sai de determinadas plantas lesionadas, e a partir daí então se observou que esse material tinha a propriedade interessante de atrair pequenos objetos leves. Então o conhecimento estabelecido sobre essas propriedades de atração desse material em relação a outros materiais leves data mais ou menos de 600 anos antes de Cristo. Então, é um conhecimento bastante estabelecido, mapeado e bem estudado. As pessoas que tratavam desses fenômenos e faziam apresentações, muitas vezes em praças públicas ou ambientes aonde destinavam esses experimentos a curiosos que tinham interesse em entender essas forças e observar como esses fenômenos aconteciam, e tinham inclusive um caráter de sobrenatural na apresentação desses fenômenos, eram os chamados eletricistas. Foram os primeiros técnicos, ou as primeiras pessoas que usaram esses conhecimentos para ganhar algum dinheiro, para chamar a atenção e a partir daí difundir os conhecimentos e as informações sobre a eletricidade. Então isso se dá na era pós-Idade Média, aonde os termos referentes à palavra elétrico e eletricidade, eles acabam tomando peso e se multiplicando em diversos contextos diferentes. Um outro fato importante que nós vamos considerar é que a fricção, ou seja, o atrito entre objetos materiais diferentes, gera o desequilíbrio das cargas elétricas provenientes nesses corpos e, portanto, as propriedades de eletrização. Esses materiais têm que serem diferentes por conta de uma outra propriedade química elétrica chamada eletronegatividade. Se dois objetos são compostos pelo mesmo material, existe uma tendência de equilíbrio elétrico entre eles, em termos de eletronegatividade, de modo que não vai haver uma carga líquida resultante do processo de atrito entre esses objetos.
Agora, se dois objetos de materiais diferentes forem atritados, essas diferenças de eletronegatividade vão permitir que se estabeleçam fluxos elétricos, de modo que um material tenha excesso de elétrons e outro tenha déficit de elétrons, ou seja, de cargas elétricas. Com isso surgiram tabelas que foram construídas historicamente a partir de experimentos, indicando qual era a tendência que esse material tinha, se adquiriria carga positiva ou negativa ao ser atritado com outro material. Então surgiram as chamadas séries triboelétricas, com o objetivo de trocar cargas elétricas. Esses materiais então eram friccionados para se observar esses fenômenos de atração e repulsão elétrica. Então, hastes de plástico e tecido são bons exemplos de materiais que podem ser atritados e que, a partir desse processo, passam a apresentar as propriedades de interação entre as cargas elétricas em repouso, ou seja, cargas elétricas que estão depositadas nesse material, elas acabam exercendo atrações ou repulsões sobre outros materiais eletrizados no seu entorno. E o estado mecânico aqui que nós estamos considerando é o estado de repouso. Então, isso indica um sistema de referência, um elemento mecânico e matemático, que é o sistema de referência, e nós vamos considerar que a eletrostática está toda fundamentada através da ideia de repouso de uma carga elétrica ou um objeto eletrizado, de acordo com um sistema de referência. Séries triboelétricas, então, foram sendo produzidas dentro dos laboratórios de ensaio de materiais e sendo registradas para que os materiais pudessem, então, ser listados de acordo com as suas capacidades de receber ou de perder cargas elétricas e assim, então, apresentar a interação eletrostática. Um outro fato que nós vamos considerar é que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal oposto se atraem. Isso é conhecido como a lei de Dufay. É um experimentalista da época dos eletricistas que trouxe algumas colaborações em relação ao conhecimento das propriedades elétricas dos materiais. Uma boa indicação de material extra para ter um pouquinho de entendimento sobre o desenvolvimento histórico da teoria eletromagnética é possível a partir desse documentário chamado A História da Eletricidade, que é dividido em 3 episódios: A Faísca, A Era da Invenção, Revelações e Revoluções. É possível a partir desse documentário acompanhar um pouquinho da evolução histórica das teorias da eletrostática e do eletromagnetismo. Então, no primeiro episódio, chamado A Faísca, o contexto que é desvelado é o contexto da descoberta dos efeitos elétricos e magnéticos, a garrafa de Leyden, o desenvolvimento das pilhas por Alessandro Volta e Luigi Galvani, e todo um conjunto de conhecimentos que foi sendo desenvolvido e que foi sendo registrado a respeito dos processos de eletrização e das propriedades de isolamento térmico e elétrico dos materiais. Então aí nós temos o primeiro episódio, que é a faísca. No segundo episódio, a Era da Invenção, o documentário traz todas as invenções que foram sendo desenvolvidas a partir desse conhecimento acumulado. Tem um forte apelo de instrumentalização de laboratório nesse documentário, onde é possível perceber como foram feitos os passos que deram origem à teoria eletromagnética como nós conhecemos hoje. E no episódio 3, Revelações e Revoluções, qual foi a contribuição que essa teoria trouxe para o desenvolvimento de tecnologia que nós temos hoje. São as tecnologias de manipulação da carga elétrica e também das propriedades magnéticas da matéria, como, por exemplo, os transistores, o computador, como um dos objetos descendentes desses instrumentos antigos aí, que mostram a evolução da teoria eletromagnética da matéria. A carga elétrica e a estrutura da matéria estão associadas ao modelo de átomo que nós conhecemos. Então, de acordo com esse modelo, nós temos um átomo composto por prótons, elétrons e nêutrons. Lembrando que
Os prótons são as cargas positivas e se encontram juntamente com os nêutrons numa região núcleo atômico. A ordem de grandeza do núcleo atômico é em torno de 10 na menos 15 metros, enquanto que as subjacências desse átomo, desse núcleo, aliás, chamada de eletrosfera, o espaço onde esses elétrons eles vão orbitar. Então aqui nós temos um conceito de órbitas definidas, é um conceito clássico, já que pressupõe um conjunto de posições bem estabelecidos, e por isso esse átomo é um modelo semiclássico, é um modelo que vai trazer elementos da mecânica clássica, como é o caso das órbitas, para o comportamento de objetos que ainda não se sabe ao certo o que são, mas se tem uma noção das propriedades que esses objetos têm, no caso os elétrons e os prótons, a partir das interações que são modeladas pelo conhecimento das propriedades elétricas da matéria. Basicamente, o átomo ele é composto por espaços vazios, onde o núcleo ocupa um espaço muito pequeno no centro e ao redor dele nós vamos ter regiões eletricamente ativas chamadas de órbitas ou camadas, né? Então essas camadas são os locais onde os elétrons têm a maior probabilidade de serem encontrados no modelo atual, que é um modelo probabilístico. Nesse caso aqui, o modelo de Bohr, ele é um modelo semiclássico porque ele não engloba as probabilidades, que são elementos mais avançados na sua descrição. Bem, os prótons, os elétrons e os nêutrons são objetos que têm massa. Vamos chamar assim, por enquanto, de objeto. Assim, nós não entramos na discussão se esses objetos são partículas localizadas ou se apresentam características não localizadas, como é o caso das ondas. É uma outra discussão futura extremamente importante que não cabe aqui nesse momento. Então, os prótons eles têm uma carga positiva e tem uma massa de 1,673 vezes 10 na menos 27 kg. Essa é a ordem de grandeza, 10 na menos 27. A mesma ordem de grandeza da massa do nêutron, 1,675 vezes 10 na menos 27. E a massa do elétron tem uma ordem de grandeza 10 na menos 31. Então, com isso dá para perceber que as partículas que são responsáveis pela maior quantidade de massa do átomo são, de fato, a carga positiva e o nêutron que se localizam no núcleo atômico. São os responsáveis pela maior quantidade da carga-massa dos átomos. E para isso a gente precisa compreender um pouquinho como é que é a nomenclatura que nós usamos para os átomos, para poder entender como chegar na quantidade de cargas elétricas, já que o átomo é composto por cargas positivas e negativas. Sabemos que essas cargas positivas e negativas exercem atrações umas sobre as outras, e quando da mesma natureza, positivo com positivo ou negativo com negativo, exercem repulsão. Então, para poder compreender um pouquinho essa estrutura eletrônica da matéria, estrutura elétrica da matéria, nós precisamos entender como é que é a organização dos elementos químicos. Nós sabemos que eles são organizados numa tabela, que é a tabela periódica, onde o símbolo do elemento é acompanhado por um sobrescrito e um subscrito. O número sobrescrito corresponde ao número de massa. E esse número de massa, por sua vez, ele é referente às partículas que possuem a maior quantidade de massa no átomo, que são o próton e o nêutron. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons corresponde ao número chamado número de massa do átomo. Já o número atômico, ele vai corresponder ao número de prótons do átomo e que, no caso do átomo neutro, vai ser igual ao número de elétrons. Então, essa ideia de átomo neutro nos remete aos processos de eletrização. Nós sabemos que nos processos de eletrização, a partícula que pode se deslocar livremente são os elétrons. Então, esses elétrons eles podem abandonar a eletrosfera de um átomo
fazendo com que esse átomo, que era inicialmente neutro, o íon é um objeto decorrente da perda ou do recebimento do elétron. Então, aqui no exemplo, nós temos um átomo neutro de lítio que contém 3 prótons, 3 elétrons, a soma dessa quantidade mais 3 com menos 3 dá zero. Então, isso confere a propriedade de neutralidade para esse átomo. No momento em que esse átomo de lítio perde um elétron por algum processo, a eletrosfera dele é reduzida e ele passa então a se transformar ou a ser chamado no que nós denominamos aí de íon positivo, e é simbolizado por um sinal positivo que normalmente fica sobrescrito à direita do símbolo do elemento químico para indicar a quantidade de carga que esse material, que esse átomo, ele acabou perdendo. Então temos agora um átomo de lítio com 3 prótons no núcleo e apenas 2 elétrons na eletrosfera. Portanto, vai ter uma carga líquida mais 3 com menos 2, que vai resultar em mais 1. É um íon positivo. Caso o átomo neutro de lítio recebesse um elétron, ele teria então adquirido uma carga negativa a mais. E aí o desnível eletrônico seria para menos, ou seja, teríamos um excesso de um elétron em relação ao número de prótons, o que conferiria uma carga líquida negativa para esse átomo. Então, para um átomo, nós temos essa condição, receber ou perder partículas negativas para adquirir, então, a propriedade de eletrização. Generalizando essa propriedade, nós vamos ter a quantidade de carga. E a quantidade de carga, um múltiplo inteiro, nós vamos ver logo a seguida, de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. O coulomb, símbolo C maiúsculo, é a unidade que utilizamos para a quantidade de carga elétrica. E a carga elétrica fundamental ou elementar é a própria carga elétrica do elétron ou do próton, em módulo 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso corresponde ao 0, seguido então de 19 casas após a vírgula. Um número extremamente pequeno, inimaginável, e que nos traz a realidade da dimensão da quantidade de carga elétrica.